Vamos falar de Johnny? Hã? Vamos falar de Johnny? Veja, camarada. Como é que ele fala? Salve, camaradas! Na revolução da classe trabalhadora, não pode ter partido na lógica do grande capital. Pode não, pode não. Você tem que ver que na classe trabalhadora... Aí ele fica balançando a perna aqui, né? Você tem que ver, Maxwell, põe na tela, Maxwell, põe na tela, Maxwell, põe na tela. PSOL analisa possível candidatura de Jones na Câmara 26. Nessa hora, amigos, pausa na ideologia. Dá uma pausa aqui, ó. Deixa eu me eleger. Ih, falhou meu fone aqui, voltou. Deixa eu me eleger. Depois a gente pensa nos princípios que a gente defende. Né? Ele já tá postando coisa em collab com a Sâmia. Então ele vai ser candidato pelo PSOL. Acabou. Por quê? Porque o PSBR não existe. Ele é tipo a organização soberana. Não sei se vocês viram que o... Como é o nome dele mesmo? Lá o Ian Neves. Ele tomou um golpe na Soberana, né? Só resumindo, o golpe é o seguinte. Eles têm um conjunto chamado Soberana. Eles fizeram a... Como é que é? A... Samaco. Um negócio assim. Saúde mental camarada. Você viu isso daí? E aí, cara, eles organizaram, né? Uma diretoria saúde mental camarada para ir nas fábricas, sei lá onde, pegar a classe trabalhadora, né, e fazer aí terapia com os caras. O que o pessoal percebeu? O pessoal dessa Samaco se ligou o seguinte, mano, ninguém quer fazer revolução, velho. Os caras querem mais dinheiro no bolso, né? E aí, essa própria galera da Samaco pegou e falou assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião. Eles convenceram o resto da Soberana a tratar o Ian Neves e esses caras como, beleza, vocês são a parte da comunicação. Vocês são, como é que eles falam? Os youtubers da Revolução. Vai lá divulgar o YouTube da Revolução, enquanto eu vou falar com a galera aqui e conseguir mais direitos pra eles, etc, etc. E aí o Ian Neves tá lá, a gente não pode deixar que o grande capital, a lógica do grande capital, consuma... Enfim, ele tomou um golpe da própria Soberana. Onde eu quero chegar com isso? Quando você pega esses caras... O Jones Manuel que diz que leu livros, que é professor... Né? Ele veio de lá, ele é muito foda, não sei lá. No final das contas, esses caras são crianças. O PCBR, leiam as convenções do PCBR. Cara, é risível, cara. É risível. Aí esses caras têm que baixar a cabeça pro PSOL. Só que aí existem algumas contradições nisso. A primeira delas, põe na tela aí. A primeira delas é o seguinte. Próxima. A primeira delas é o seguinte. O Boulos, o maior representante do PSOL, né? Isso é de 2024, quando ele foi candidato a prefeito. Ignora o estatuto do PSOL e recebe dinheiro de familiares de banqueiros. Nessa hora, amigão, a revolução pausa um pouco. Vamos parar um pouco a revolução. Vamos trair aquilo que a gente defende, porque afinal de contas, né? A gente não pode, mas meio que a gente pode estar dentro da lógica do grande capital, né? O candidato diz que doações que são 600 mil são iniciativas pessoais legítimas. Tipo assim, o banqueiro, não. O banheiro do banqueiro, esse dinheiro de banqueiro é bom, né? Essa é a primeira contradição. Mas tem a segunda, põe a segunda aí. O próprio Jones, põe na tela. O próprio Jones, olha aí, ó. Jones no série, o Lula estava reunido hoje mesmo com um monte de banqueiro no Planalto, né? O Jones falando isso no ICL. Jones comendo pizza com o banqueiro Eduardo Moreira Salles. Esquerdista só odeia banqueiro no discurso. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Que, aliás, eu reagi a um vídeo do Eduardo Moreira me xingando, né? Vai sair no canal provavelmente hoje ou amanhã. Então, né? Aí você tem o Jones Manuel, camaradas, comendo uma pizza com o homem que, de fato, ele construiu a vida dele, a fortuna dele, sendo um banqueiro, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. A economia não é um jogo de soma zero, diferente do status social. O status social é um jogo de soma zero. Como assim? Para uma pessoa ter mais status, a outra precisa ter menos status. Isso não significa dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você quer ter status dentro de um esporte. Para uma pessoa ser considerada a campeã e o auge do status naquele esporte, alguém não pode estar lá. Você entendeu? Né? Inclusive, existem vários livros, né, que teorizam sobre o futuro da humanidade, e uma das coisas que se teoriza é justamente isso. O status social, mesmo que todo mundo tenha acesso a tudo que a técnica humana chega. Né? Porque o que acontece? Vamos dar uma viajada aqui. Ao longo do avanço da técnica humana,
A desigualdade social tem diminuído, por incrível que pareça. Existem mais pessoas acumulando mais dinheiro? Sim. Mas a desigualdade social tem diminuído. Como assim? Não entendi. Vou te explicar. Se você pega, por exemplo, durante o feudalismo, o dono de um feudo, ele era muito distante socialmente, mas muito distante socialmente, do cara que estava ali, né, tentando fazer uma agricultura de subsistência. Hoje não. Hoje, se você pegar um entregador de iFood, ele tem o mesmo celular que, sei lá, fala um milhão, que o Elon Musk. Em termos de consumo, essas pessoas estão muito mais próximas. Hoje, o entregador de iFood, aqui no Brasil, que é um país pobre, esse cara tem acesso a ar-condicionado, esse cara tem acesso a máquina de lavar roupa, esse cara tem acesso a TV a cores, esse cara tem acesso, como eu falei, ao celular top de linha. Ele vai ter que parcelar, vai ter que se fuder para pagar, mas ele tem acesso, ele consegue ter acesso ao celular top de linha, que mesmo os bilionários vão ter. Então, por que eu estou dizendo isso? A economia não é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro não tem que perder. O status social é. Seja no que você quiser. Então, cara, eu quero, sei lá, ter um status social em termos de inteligência matemática. Sei lá, você vai fazer uma Olimpíada, ou você vai inventar alguma coisa. Você necessariamente tem que ser mais do que o outro. A economia não é assim. A economia você tem que ser diferente do outro. Eu tenho que ter algo que o outro quer e o outro tem que ter algo que eu quero. Não necessariamente um ter mais do que o outro. A gente tem que ter coisas diferentes. O status social, não. E aí existe uma coisa que é o seguinte. Somente no setor financeiro, hoje, do jeito que as coisas funcionam hoje, você tem em alguma instância um jogo de soma zero, sim. Porque se eu sou um banqueiro, não um bancário, se eu sou um banqueiro, num país onde as pessoas não têm dinheiro para nada, o cara ele depende de um auxílio do governo para ter, sei lá, R$ 600 para não morrer de fome. Neste caso, se eu sou um banqueiro, eu sou a razão da pobreza desse cara. Aí sim. Porque se eu cobro um juro extorsivo para que esse cara consiga empreender e sair dessa situação, a razão da minha riqueza é necessariamente a pobreza do outro. Você entendeu? É diferente de uma relação patrão-empregado. Se eu tenho uma padaria e eu tenho um padeiro, nós temos interesses, habilidades e coisas à sociedade oferecer diferentes. Mas se um dos dois ficar pobre ou rico, não é a pobreza de um que gera a riqueza do outro e nem a riqueza do outro que gera a pobreza de um. No caso do setor financeiro brasileiro, é uma coisa diferente. Então, por exemplo, quando você pega o Itaú, o Bradesco, tendo lucro recorde, num país onde as pessoas não têm saneamento básico, cara, você tem um problema sim de soma zero. Um cara não tem onde cagar, porque o outro acumula uma riqueza que nem o tataraneto dele vai conseguir gastar. Você entende? Aí sim você tem. Então, por que eu tô dizendo isso, cara? Quando você pega um cara, tipo como é o nome dele? O Eduardo Moreira, e esse cara se faz de comunista, é um contrassenso tão gigante, cara, que assim, só este fato por si só, se você não precisa ler Estatuto de PCBR, Estatuto de PSOL, você não precisa ler nada. Só o fato por si só já é contraditório. Já é contraditório. Quando você vê esses caras escrevendo e falando disso e tal, e defendendo exatamente o oposto do que eles fazem, pelo amor de Deus, inclusive, eu não sei se vocês sabem, né? Vários desses comunistas trabalham no ICL. Você sabe, né? O ICL é o Instituto Conhecimento Liberta do Eduardo Moreira e do Felipe Neto, né? Então, por exemplo, quando eu falei pra Carol Sardá, Carol, me dá um endereço de correspondência para eu mandar um livro amarelo para você. Ela falou, pode mandar no ICL que eu trabalho lá. Então eu não tô revelando uma coisa privada que, não, é uma coisa que todo mundo sabe. Ela trabalha no ICL. A Carol Sardá, uma comunista revolucionária que estava do lado do Jones Manuel e do lado do Chavoso da USP, dizendo que tinha que matar policial para fazer a revolução da classe trabalhadora, eles falaram isso. Vai lá no debate do Spectrum 3 e 3, você vai ver. O Chavoso da USP falou, não, pra mim policial não é trabalhador, não é classe trabalhadora não. Se tá contra a revolução, tem que ir embora também. Falar é fácil. Vai lá fazer revolução, vai lá matar PM, né? Aí ela faz o quê? Ela trabalha no Instituto de um Banqueiro. É foda, né, cara? É foda.
O cara assim. Aí não, Arthur. Idealmente, se o banco empresta dinheiro para alguém abrir uma padaria, o empreendedor ganha dinheiro e devolve o empréstimo. Todo mundo sai ganhando e não é soma zero. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Numa economia saudável, é óbvio que isso acontece. Né? É óbvio que isso acontece. Assim como se você, sei lá, você tem uma casa e você aluga para a pessoa fazer um negócio ali, você não está explorando essa pessoa. Você investiu naquela casa e a pessoa vai te devolver o investimento. O que acontece no Brasil não é isso, cara. O que acontece no Brasil é reserva de mercado. Então você tem uma reserva, você não pode... Não existe livre concorrência do capital aqui no Brasil. Não existe isso. Existe reserva de mercado. E existem bancos tendo lucros, assim, pornográficos. Tendo um spread bancário, porque isso é outra coisa também, cara. O spread bancário não é necessariamente a taxa de juros. O que é isso? O spread bancário é a diferença do que o banco pega de dinheiro, paga de juros ao pegar dinheiro emprestado do governo, por exemplo, que é a taxa básica de juros, de quanto ele te empresta. Nós temos, se não me engano, é o maior spread bancário do mundo. Chega a 400 vezes, cara. Então, sim. Neste caso, sim. A razão da pobreza de um é... A razão da riqueza do banco é a pobreza do brasileiro, sim. Neste caso é, tá? Neste caso é. Beleza? Não se apoie em ideologia, cara. Não seja liberbobo. Não, mas o Mises falou... Não, para. Aqui não tem livre mercado. Entendeu? Você não tem um livre mercado de investimentos e concorrências e acúmulos de capital. Não é isso. Aqui você não tem isso. Aqui você tem uma reserva de mercado para 5 famílias, tá? Que acumulam todo o mercado financeiro do Brasil, tá? E que é, se não me engano, é o que mais acumula, se não me engano, né? Em termos de bancos privados, né? Não, claro que se você pegar o da China é diferente, que é banco público. Mas aqui no Brasil é isso. Tá? Eu não vou lembrar agora. Se você pegar Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander, se não me engano, eles têm quase 80% da fatia de mercado. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, tá? Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, esquece. Você está sob um oligopólio, não posso falar monopólio, mas você tem um oligopólio, tá, do setor financeiro brasileiro. Entendeu? Então não é esse mundo cor-de-rosa. Não, o banqueiro empresta, aí o cara paga juros e aí todo mundo sai ganhando. Ô cara, 2025, vai. Vamos lá? Aí outro cara falou assim, é que no Brasil é muito zoado, os juros é abusivo, mas boa parte dos empréstimos viram inadimplência e vão ser pagos como metade do valor emprestado num leilão de renegociação. Quem paga, paga por 2. Isso é verdade. Um dos problemas do setor financeiro do Brasil é a inadimplência, tá? Inclusive a gente fala isso no livro amarelo. Um dos problemas do Brasil é que ninguém quer falar que o devedor tem que pagar. Eu contei uma história lá no Castro também, do cara que me devia dinheiro, porque aqui no Brasil, assim, o cara, se ele te deve dinheiro, não paga e pronto. E dane-se, ele abre outra coisa em nome de outra pessoa e nunca dá nada. Entendeu? Isso é um problema. Aqui o inadimplente, ele é convencido a ser inadimplente. Ele é estimulado a ser inadimplente. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.